Hoje, a convergência para a compreensão desses significados, a convergência de percepções é muito maior do que há 50 anos atrás, onde a ciência ainda era muito burra e a gente tinha que aguentar muita estupidez científica. Eu, por exemplo, me converti num tempo de ufania, de arrogância científica e de reducionismo químico, bioquímico da ciência horrível, patético, pobre, medíocre. Mas era com isso que a gente tinha que lidar, com aqueles ateísmos robóticos, orgânico-robóticos, bobos, eram as teorias do Skinner que estavam presentes, Francis Crick e Skinner, crescendo com essa coisa do reducionismo à mecânica e ao sistema cerebral. O homem é seu cérebro. Era duro ter que lidar com isso. Você, por exemplo, ia a um hospital orar por um comatoso que estava morrendo e os médicos ficavam rindo em volta. Hoje em dia, não é só hoje em dia, já tem uns 20 anos, que eu entro num hospital para orar por uma pessoa em coma e a maioria dos médicos quer ficar junto para aprender. Porque eles foram aprendendo a ver gente em coma derramar lágrimas, foram aprendendo a ver gente em coma se comunicar e foram vendo que eles sabiam muito menos do que de fato sabiam. A proliferação das experiências de quase morte no mundo inteiro e a verificação científica delas a partir da década de 60, com o Dr. Raymond Moody, foi também diminuindo gradativamente a estupidez reducionista a respeito do significado dessas dimensões. Hoje, com a melhoria significativa nas percepções da neurociência, se expandiu imensamente mais a certeza científica, não estou falando de mim, só estou falando de quem não crê como eu, mas expandiu-se muito mais a certeza científica. Nós estamos lidando, quando se lida com o ser humano, com um ente multidimensional. Ou seja, se eu quiser ser só dicótomo e não tricótomo, eu vou dizer que o homem é espírito e é organismo. Se eu for tricótomo, eu vou dizer que ele é espírito, ele é alma e ele é corpo, é organismo. Não é importante. Essa dicotomia ou tricotomia de teses são bobas, são tolas, porque elas recaem sempre no mesmo aspecto. Todas elas, seja lá o que for, se for só alma, se for só espírito e corpo, ou corpo, alma e espírito, como a gente vê em vários lugares do Novo Testamento, a indiscernibilidade continua presente porque essas camadas fazem overlapping. É um organismo psico-orgânico, pneumopsico-orgânico, é isso que nós somos, pneumopsico-orgânicos. O espírito tangencia, faz o overlapping dele com a psique. E a psique, que é esse ponto de conexão, faz o overlapping dela com o corpo, cérebro. A psique é esse ente de transição. A psique pertence ao espírito tanto quanto pertence ao corpo. Ela carrega imaterialidades vinculadas ao espírito e carrega materialidades neurais vinculadas ao corpo, ao cérebro. E existe o cérebro, o hardware, que está aqui como uma máquina, mas que é transcendido pela alma, psique, e é transcendido por essa dimensão, por essa psique eterna, por essa alma eterna, que é espírito, que existe independentemente de qualquer aparato psíquico ou orgânico físico. É isto que eu penso à luz da Escritura, do Novo Testamento, especialmente das ênfases do Novo Testamento. No Velho Testamento, você não pode dizer a mesma coisa, porque a alma no Velho Testamento está muito mais ligada ao ânimos orgânico. Por isso, todo ser vivente é uma alma vivente.
um cachorro, uma lesma e um homem. São almas viventes. Nós recebemos, de acordo já com o Novo Testamento, além de nos tornarmos alma vivente, nós recebemos o sopro do Espírito vivificante. Por outro lado, Paulo diz que se o indivíduo não recebe o sopro do Espírito vivificante, Efésios 2, por exemplo, ele existe morto em delitos e pecados. Ele é um ente com um espírito potencial morto. E ele é uma psique sem a luz do Espírito. Ele é uma psique, ele é uma alma sem o norte do Espírito. Ele é uma alma sem o controle do Espírito. Ele é uma alma que existe apenas de si mesma por pulsão. Seja porque o corpo depressivo, ou hiperestimulado, ou drogado, ou isso ou aquilo, estimula a psique, ou seja porque a psique triste, deprimida, ou carente, ou irrealizada, provoca o corpo. E é o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, quando fala do homo psíquicos, que é esse ser só de impulsos. E ele o diferencia do homem pneumáticos, homopneumáticos, que é o homem espiritual, que decide com a mente, com a lucidez, com a razão. O homo psíquicos vai apenas na emoção, no sentimento, na pulsão e na organicidade. Que poderia ajudar você imensamente a entender isso aí seria a leitura desse meu livro aqui, ó, O Caminho do Discípulo 1 e 2. Especialmente 1 e o 2 vão te dar uma visão bem mais clara do que eu estou dizendo. E se você entrar no caiofabio.net, no meu site, não preciso nem dizer que você vai encontrar muito mais lá do que eu falei aqui. Beijo para você, meu filho. Vem IVTV, o canal é você.